E aí pessoal, professor Afonso de Ciências, nono ano querido, A, B, C, D e E, estamos aqui no laboratório, olha que aquário lindo. Vamos falar um pouquinho do que? De substâncias químicas, vamos falar de substâncias, misturas e com vocês, quem está aqui? Professor Kiko, responsável pelo nosso laboratório. Olá pessoal, tudo bem? Então o Afonso pediu uma aula para vocês sobre substâncias químicas e misturas. Então, ele já deve ter definido para vocês alguns conceitos básicos. Aproxima aqui, Afonso. Então vamos lá. Substância química é toda substância que se origina da união entre átomos. Tá? Então os átomos sozinhos não são nada, tá, gente? Os átomos se ligam e formam as substâncias químicas. Tá? E as substâncias podem ser moleculares ou iônicas. O que é uma substância molecular? Aqui, ó, eu coloquei a molécula de glicose. Ah, o que é uma substância molecular? Formada por moléculas. Então aqui, C6H12O6 forma um açúcar, a glicose. A glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, unidos pelo compartilhamento de elétrons. Então, o carbono, aqui está em preto, ó. O carbono ele está sempre compartilhando 4 átomos. Cada palitinho desse significa que o átomo está compartilhando um elétron. Ah, então aqui o carbono, que é o preto, está compartilhando 2 com o oxigênio, que é o vermelho. Que está compartilhando 1 com o hidrogênio, que é branco. Que está compartilhando o outro com outro carbono. Então, se a gente olhar as bolinhas pretas, que representam os átomos de carbono, você vai ver que tem sempre 4 ligações. Aí, por quê? Porque o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então, se ele compartilhar 4, ele fica com 8 e fica estável. Tá? Aí, por que o oxigênio compartilha 2? Porque ele tem 6 na última camada. Compartilhando 2, ele fica com 8 e fica estável. Aí, por que o hidrogênio só compartilha 1? Porque ele tem 1 na última camada. Compartilhando mais 1, ele completa a camada K. E a camada K se estabiliza com 2. A única camada que se estabiliza com 2. A camada LMNOPQ se estabiliza com 8 na última camada. Essa é a regra dos octetos, né? É muito importante na química. Então, sempre que um átomo compartilha elétrons com outro, forma uma molécula, ligação molecular ou covalente. Então, o conjunto de moléculas forma uma substância molecular. E agora... Pessoal, só um minutinho então, interrompendo. Parte desse conteúdo que o Kiko está explicando, as ligações químicas, será o próximo módulo de estudo. Tá? Ele está adiantando aqui no nosso laboratório, né, e está revendo alguns conceitos. Ok? Tá. E agora, substância iônica, eu inventei aqui um trocinho aqui, eu fiquei pensando, falei, como que eu vou explicar ligação iônica para os alunos, né? Então é o seguinte... Esse aqui em verdinho é o átomo de cloro. O que é o átomo de cloro? Se você chegar bem pertinho aqui, é o núcleo do átomo. O núcleo, ele vai ter 17 prótons. Ah, e por que eu coloquei sinalzinho de positivo? Porque o próton tem carga elétrica positiva. Certo? Ah, então quer dizer que o núcleo do átomo de cloro tem 17 cargas positivas. Há outra regra da química. Se o átomo tem 17 cargas positivas, ele também vai ter uma eletrosfera com 17 cargas negativas, que são os elétrons. Então, todo átomo tem uma quantidade de prótons e elétrons iguais. Ele está em equilíbrio químico. 17 positivos com 17 negativos dá 0. Equilíbrio elétrico. Mas vamos ver as camadas eletrônicas do átomo de cloro? Então vamos tirar aqui.
e eu vou mostrar para vocês. Aqui está a primeira camada, a camada K. Só cabe 2. 2 elétrons na camada K. Daí vai para a camada L. Quantos que ele vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Que é o máximo da camada L. Então 2 e 8, 10. Ah, o cloro não tem 17? Falta quanto? Na camada M, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então ele tem 7 elétrons na camada M. Então 2, 8, 10, mais 7, 17 elétrons. Ah, professor, a última camada dele é a M. Não precisa ter 8? Precisa. Então o átomo de cloro, sozinho, ele é instável, porque ele tem menos de 8 na última camada. Tudo bem? E agora eu vou pegar um outro átomo aqui, tá? Vou pegar o átomo de sódio. O átomo de sódio, se a gente olhar aqui no núcleo, ele tem 11 prótons. Ah, então se ele tem 11 prótons, ele vai ter 11 carga positiva. E se ele tem 11 carga positiva, ele também vai ter 11 cargas negativas. Certo? Distribuído na sua eletrosfera. Então ele vai ter 11 elétrons. E como que está distribuído esses elétrons? Então vamos ver aqui. Camada K. 1, 2. Só pode ter 2. Camada M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 e 8, 10. E falta quanto? Falta 1 na camada M. Ah, então, ó, ele tem 1 na última camada. Nossa, então, coitado do sódio, né? Tá faltando 7 para ele completar 8. Tá ok? Então, o que acontece entre esses dois átomos? O sódio e o cloro. Ah, o sódio, quando chega perto do cloro, o que ele fala assim, ó? Eu tenho 1 na última camada. Não tem 1 na última camada? Se ele perdesse aqui, se tirar 1 aqui, ele não fica com 8 na última? Ah, então, se ele der esse elétron para o cloro não tem 7, ele vai ficar com 8 agora. Então ele recebeu um elétron do sódio. Ah, então quer dizer que agora desequilibrou. Ele não tinha 17 positivo e 17 negativo, ele passa agora a ter 18 elétrons. Então ele ficou com um elétron a mais. 17 prótons e 18 elétrons. Ah, então o que aconteceu? Ele se transformou em um ânion. O que é um ânion? Tem uma carga negativa a mais. Então ele ficou carregado de eletricidade negativa. E o que aconteceu com o sódio? Se ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 10 negativos. Ah, então ele tinha 11 positivos e ficou com 10 negativos. Ele ficou o quê? Ele ficou com um próton a mais. Então ele ficou um cátion. O que é um cátion? O átomo que tem prótons a mais, porque ele perdeu elétrons. Tá? Ah, então quer dizer que o sódio ele ficou positivo. Ah, o cloro ficou negativo. E o que acontece quando um positivo se junta com um negativo? Se atraem eletricamente. Ah, então quer dizer que o cloro vai atrair o sódio? Vai. Quer ver? Ele deu um, vai. Ah! Se atraiu. Ah! O que formou aqui? Cloreto de sódio, sal de cozinha.
Ah, e por que então? Agora eles se separam? Não. Ó, opa. Eles se separam? Não. Porque existe uma atração elétrica entre eles. Negativo atrai positivo. Então, cátion é atraído pelo ânion e forma uma substância iônica. Diferente da molecular, gente, ó. A molecular tem moléculas. Compartilha elétron, ó. Aqui tem energia aqui, ó. Energia de ligação. Aqui tem energia elétrica atraindo, como se fosse um ímã, tá, ó. Pum. Formou o quê? Cloreto de sódio, uma substância iônica e uma substância molecular, que é a glicose. Lembrando, né, pessoal, que nós estudamos íon, né? Átomo que ganha ou perde elétrons. Lembram disso? E aí o Kiko exemplificou com um ânion e um cátion. Olha lá. E aí formou uma ligação iônica. Olha que belezinha. Nossa, modelo muito legal, hein, Kiko? Então eu fiquei pensando ontem, tá vendo? Muito, muito legal. Eu que inventei isso aqui ontem, eu fiquei aqui no laboratório matutando, falei, como que eu vou explicar íons para eles, né? Então eu peguei o ímã do meu chinelo, sabe aqueles ímãs de chinelo que é redondinho? Uhum. Então tirei os ímãs do meu chinelo, fiz um buraquinho aqui nas bolinhas de isopor e eles se atraem, tá vendo? Isso é ser cientista, pessoal. Tudo bem? Ok? E aqui eu também montei tudo aquilo que está lá pendurado, lá no fundo do laboratório. É quando vocês voltarem aqui na presencial, né? Quando voltar tudo ao normal, nós vamos explicar tudo essas moléculas aí, uma por uma. Ó. Tem um monte aí, tá? Que eu fiquei nas férias, né? Fazendo isso para vocês. Tudo bem? Gente, a partir do núcleo do átomo, o que nós temos no núcleo? Prótons e nêutrons, tá? A partir do núcleo nós vamos ter a camada K, L, M, N, O, P e Q, que são a distribuição dos elétrons. A camada K só vai poder ter 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E a regra dos octetos diz o quê? Que na última camada só pode ter 8 elétrons, independente de qualquer uma que seja, tá, gente? Se for a última, só pode ter 8, que nem aqui, na M. Se for a última, só pode ter 8. Ela tem 18 se não for a última, certo, gente? E a camada K é a única que só pode ter 2. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso... a nossa plaquinha magnética. Esse é o núcleo do átomo. Tem prótons, que está em amarelinho, positivo, e tem os nêutrons, que está em vermelhinho, não tem carga nenhuma, por isso que ele chama nêutron. E aqui eu recortei uma eletrosfera. Então, se eu colocar aqui, essa é a camada K. Aqui, camada L. Camada M e camada N. Então quer dizer que cada camada é como se fosse, né, um sistema solar, né? Os elétrons que são negativos vão estar girando ao redor do núcleo. Então como que a gente faz aqui com esses elétrons? Eu cortei aqui, ó, deu um trabalho fazer isso, gente, tá? Colei e recortei um por um, ó. Então o elétron negativo, onde que ele vai estar? Aqui, ó. Então na camada K, que é a vermelha, só pode ter 2. A camada L, que é a laranja, pode ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 e 8. 8 na... 8 aqui. Aí. Certo? Então, camada K, L, a M, que é a verde, pode ter 2, 8, pode ter 18. Certo?
Então vamos fazer o átomo de cloro, que nós acabamos de ver ali, que tem 17, né? Então ele vai ter 2, 8, deu 10. Com mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então esse é o átomo de cloro. 2 na K, 8 na L e 7 na M. E quantos prótons vai ter? Vai ter 17 prótons também. E o que acontece quando ele se liga com o sódio? Ele ganha mais um, que vem aqui. Então ele fica com 8 aqui. Tá? Só que vai ter 17 aqui e 18 aqui. Então por isso que ele fica negativo. E é um íon. Isso, um né? ânion. Tá? E se ele ganhou um elétron, ele é um ânion. Isso. Agora o sódio, como que ele fica? Então aqui tem 2, 8, 7, né? Então vamos tirar 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ó, o sódio, ele vai ter 2, 8, 1 na última. Então é por isso que ele perde esse elétron para o sódio. Ele vai ficar com 8 na última camada. E ele se transforma num cátion. Então ele vai ter 11 prótons e vai ter 10 elétrons. Então ele tem um próton a mais, que é positivo. Então por isso que ele se transforma num cátion. E daí o que acontece? Com o cátion e o ânion se atraem eletricamente, formando sal. Então toda substância iônica dá origem a um sal. Cloreto de sódio, sulfato de cobre, cloreto de prata, carbonato de cálcio, tudo isso são sais, tá ok? E se originam da ligação iônica. Sempre vai ter um metal que perde elétrons e um não metal que ganha elétrons, tá? Aí a ligação covalente, ela acontece entre não metal e não metal. Você vai ver que na ligação covalente, raramente vai aparecer metal ali no meio. Então, ó, hidrogênio, oxigênio e carbono. E aí um elétron, né, é compartilhado sempre, né? Isso, por que o não metal faz ligação covalente? Porque, ó, o cloro não tem 7 na última camada. Então, os não metais, na última camada, eles vão ter 5, 6 ou 7. Então, é muito fácil para eles ganhar e compartilhar. Agora, os metais, que nem ó, o sódio, ele tem 1 na última camada. Então, se tem 1, 2 ou 3 na última camada, é muito fácil ele perder. Por isso que os metais perdem elétrons, porque eles têm poucos elétrons na última camada. Entendido, gente? E agora a gente vai fazer a parte de misturas, tá ok? Vamos lá?